Vou passar para vocês algumas reflexões, alguma catequese que eu preparei depois de uma pesquisa minuciosa. Então, não é algo da minha cabeça, mas sim eu fiz uma pesquisa para passar essas informações que eu achei importantes para todos vocês, meus seguidores. No YouTube, Paulo Roberto Maciel 7919, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/ Paulo Maciel da Rádio, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Catequese sobre os anjos. Os anjos têm inteligência perfeita e não voltam atrás em suas decisões. Essa pesquisa eu fiz no canal do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Os anjos foram criados com livre arbítrio. Deus não condenaria os anjos caídos ao inferno se eles não tivessem o livre arbítrio. Os animais não vão para o inferno, pois quando morrem, acaba tudo para eles. Isto porque os animais não possuem o livre arbítrio. Só pode ser castigado quem tem o livre arbítrio, porque livremente decidem usando a inteligência. E os anjos têm uma inteligência perfeita. Os anjos não são como nós. Eles não têm a inteligência dos humanos, que é ofuscada. Se o anjo, por exemplo, olhar para um automóvel, ele sabe 100% como o veículo funciona, pois possui inteligência perfeita. Por isso, quando o anjo toma uma decisão, ele não pode voltar atrás, pois não tem mais argumento para isso. O Catecismo da Igreja Católica diz que o anjo tem uma decisão irreversível. Assim, o demônio, que é um anjo caído, não pode se converter nunca mais, porque a decisão dele é irreversível, com o livre arbítrio que possui. É um mistério terrível. Como um anjo belíssimo se volta contra Deus, o seu Criador. E qual é o pecado que existe aí? É a soberba. Eles não aceitaram ser apenas belas criaturas, quiseram ser como Deus. Eva, a primeira mulher, caiu na tentação, na sedução do demônio, que a enganou, dizendo para comer da fruta para ser como Deus. Assim sendo, verifica-se que o demônio não age com a violência, mas pela sedução. Por isso, Deus também teve que destroná-lo pela sedução e não pela violência. O Ocidente está caminhando para o fim. Essa reflexão eu passo para vocês depois de pesquisar no canal do YouTube do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Que nunca neguemos Jesus, nem escondamos as verdades do Evangelho. Há hoje uma luta terrível no mundo contra o Evangelho. Na Inglaterra, aconteceu um caso de um bondoso cristão, oficial reformado, ser preso, precisando pagar uma boa quantia em dinheiro por estar rezando em silêncio diante de uma clínica abortiva. Esse homem testemunhava a Jesus com o mandamento não matar e foi punido. Isso demonstra praticamente o fim da Europa, deste Ocidente que foi construído, cristianizado pela igreja, a Igreja Católica. Pois é. Durante 600 anos, a igreja trabalhou a massa bárbara,
que dominou o Império Romano por volta do ano 400. Eram godos, visigodos, ostrogodos, alamanos, suevos, burgúndios, celtas, vikings, vândalos, que haviam transformado a Europa num mosaico de povos bárbaros. A igreja, com os papas, os monges, trabalhou essa massa pagã, transformando-a na cristandade. Esse Ocidente, essa Europa, agora vira as costas para Jesus Cristo. E Jesus virará também as costas para ela. Aquele que me renegar diante dos homens, eu vou renegá-lo diante dos anjos de Deus. Advertiu Jesus, está no Evangelho. Não ficará pedra sobre pedra, disse também Jesus aos judeus, quando não o reconheceram em sua primeira vinda para salvar o mundo dos pecados. A Europa, com comportamento semelhante, não está sabendo reconhecer, e também o Brasil, com tanta coisa horrorosa, tanta promiscuidade, caminha no mesmo sentido. A igreja não aceita o ceifamento de vidas no útero, não aceita a eutanásia, não aceita a manipulação de embriões, não aceita que seja gerado o bebê na proveta, não aceita a ideologia de gênero, não aceita o matrimônio de pessoas do mesmo sexo. E hoje quem defende essas ideias pode ser levado aos tribunais. Mas Jesus diz, não tenha medo. O Espírito Santo irá iluminar o fiel nos tribunais para falar o que deve ser dito. O próprio apóstolo São Paulo, em sua caminhada, em sua missão, foi preso de muitas formas e maneiras e em muitos lugares, até em Roma, e soube se defender com uma sabedoria impressionante. Em outras situações, Jesus às vezes não impede a morte daqueles que o testemunham, como aconteceu nas revoluções famigeradas, a francesa, a espanhola, a mexicana, a comunista. Eles morreram, mas Jesus lhes deu a graça do martírio, a força espiritual para suportar tudo. Eles perderam a vida na terra, mas ganharam a vida eterna com Deus. É importante observar que Jesus diz que quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Esse pecado é o endurecimento do coração, isto é, a pessoa sabe que está errada. No entanto, não quer aceitar o erro, fechando o coração para a graça de Deus, para a voz do Espírito Santo na consciência. A pessoa prefere se fazer de surda, ao invés de ouvir a voz do Espírito de Deus. Ela se fecha para a voz de Deus. Só é perdoado quem reconhece o pecado e se arrepende. Jesus é libertador do pecado. Jesus é Deus encarnado. Ele veio à Terra não como libertador político, libertador militar, mas como libertador do pecado. O povo, ao vê-lo multiplicar pães e peixes, queria entronizá-lo, colocá-lo como rei terreno, porém Jesus deixou o local, pois não era este o propósito de sua missão. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade de seus pecados e proporcionar-lhe a vida eterna com Deus após esta passagem efêmera pela terra. Nota reflexiva sobre discernimento. Tenha discernimento, meu irmão, minha irmã, você que acessa meus endereços na internet, Paulo Roberto Maciel no YouTube, Facebook, blog, Instagram. Repercute perseguição aos conservadores, aos cristãos. Isso não é só no Brasil, no mundo, principalmente esquerdista. No espectro político.
da esquerda. A perseguição feita em 2024 às transmissões religiosas do católico Frei Gilson na internet repercutiram, ecoaram, ressoaram, reverberaram e ainda reverberam. As justificativas de ferir as regras da plataforma não convenceram, pois são obscuras. Eu já fui censurado várias vezes e procurei saber por quê e não consegui descobrir. Pesquisei, nada. Sabe-se, inclusive, que o governo de Joe Biden, dos democratas nos Estados Unidos, já interferiu em uma dessas plataformas a fim de que fizessem censura aos conservadores e pessoas da direita política. Isso foi divulgado na internet, na rede mundial de informação e outros meios de comunicação. Professora sem Deus, olha, é lamentável uma situação dessa e vamos rezar por essa pessoa que eu vou falar agora, sem citar nomes. Uma professora, para mim, é esquerdofrênica, uma expressão, um vocábulo que eu inventei para falar das pessoas da esquerda que praticamente são doentes. Uma professora esquerdofrênica, marxista, que já fez a cabeça de muitos estudantes mais incautos, internalizando neles a ideologia ateia e comunista, disse, certa vez, que ela detesta que lhe digam Deus a abençoe. Puxa vida. Eu nunca pensei que alguém pudesse não gostar de ser abençoado, ainda mais por Deus. Este é o nível em que estamos vivendo no Brasil em 2024, neste século 21, e em muitas partes do mundo. Deus olhe por essas pessoas. O Espírito Santo de Deus abra a cabeça desses nossos irmãos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz Jaquina, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, ele é onisciente, é o nosso Pai Celeste, sabe o que é melhor para nós. E eu clamo agora, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. E nos encontraremos na volta de Jesus, na volta definitiva. Não sabemos a data, não sabemos a hora, portanto temos que estar sempre preparados. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus. Esse Deus do amor infinito que encarnou-se, humanou-se por nós, para a nossa salvação, morrendo na cruz, vencendo a morte, ressuscitando, ascendendo ao céu onde está à direita do divino Pai Celestial como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador no céu, nosso irmão primogênito. São Paulo apóstolo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Pense nisso, você que ainda não se decidiu por Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.